Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso assunto de hoje será sobre a autoridade da doutrina espírita, logo após a vinheta. A doutrina espírita não é fruto da criação de um único homem, como as pessoas desavisadas ou leigas no assunto podem achar, porque se fala muito sobre Allan Kardec na doutrina espírita. Mas é preciso dizer que Allan Kardec não é o criador da doutrina espírita. Ele foi a pessoa que codificou, que compilou uma vasta quantidade de informações que estavam dispersas. Então, o papel de Allan Kardec foi apenas do codificador da doutrina. Foi ele que exatamente organizou todo esse vasto material que estava disperso. Então, a doutrina espírita não é fruto da criação de uma única pessoa, mas uma revelação divina transmitida pelos espíritos superiores a diferentes médiuns e em vários lugares no mundo, gente. A universalidade da revelação garante a sua autenticidade e neutralidade. Isso assegura a autenticidade da doutrina, impede que se torne uma visão limitada ou distorcida. Se a doutrina tivesse sido revelada a apenas uma pessoa, a veracidade dependeria unicamente da palavra desse indivíduo, o que poderia gerar desconfiança e falta de universalidade. Diz Kardec que a única garantia séria que existe quanto ao ensinamento dos espíritos está na concordância das revelações recebidas em lugares diferentes, de maneira espontânea e por um grande número de médiuns estranhos entre si, ou seja, que não se conhecem, que não têm contato uns com os outros. Diz ele também que na posição em que ele se encontrava naquela época em que ele estava redigindo as obras, em especial o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, que é esta obra que nós estamos analisando agora, ele teve contato com material de cerca de 1000 centros espíritas, gente. É muita coisa, é uma amostragem grande. E ele pensava estar em condições de analisar os princípios sobre os quais essa concordância, ou seja, dos espíritos, das ideias dos espíritos, se estabeleceria. Esse tipo de observação é que tem, diz ele, nos guiado até hoje e também é ele que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. Então veja, gente, que o trabalho de Kardec era muito minucioso. Ele utilizava realmente o seu know-how técnico, científico. Ele era um acadêmico, então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não podia também colocar em xeque a sua própria reputação de uma pessoa séria, idônea, intelectualizada, espalhando, ventilando por aí mentiras absurdas. O segundo aspecto que nós vamos analisar é sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Diz o professor Kardec que é nesse controle universal que está a garantia para a unidade futura do espiritismo. E é ele que anulará todas as teorias contraditórias. Daqui para frente, é nesse controle que se encontrará o critério da verdade. Deus escolheu um método mais eficaz para revelar os novos ensinamentos, que é fazer com que os espíritos se manifestem em diferentes lugares simultaneamente, garantindo que a mensagem seja a mesma, independente do local ou do médium. O ensinamento seria transmitido, simultaneamente em diversas partes do mundo através de vários médiuns diferentes em lugares também diferentes para que esse ensinamento possa ser validado. Um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Porém, não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem e ouvem a mesma coisa em vários lugares e ao mesmo tempo.
Além disso, a doutrina espírita possui uma poderosa proteção contra possíveis divisões e distorções. É a concordância universal dos espíritos. Então, como a gente falou antes, se os ensinamentos estão surgindo através de comunicações espirituais, de médiuns diferentes, em lugares diferentes ao mesmo tempo, e esses ensinamentos que estão sendo passados, eles são muito semelhantes, se não pela forma, mas pelo conteúdo, então nós temos aí uma proteção contra distorções, contra pessoas mal intencionadas querendo se aproveitar, se passar por profetas da verdade. E diz ainda Kardec que o que determinou o sucesso da aceitação da doutrina formulada no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que ele publicou, e no Livro dos Médiuns, que foi o segundo, logo após ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro, diz ele que foi o fato de que em toda parte qualquer um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação dos ensinamentos que continha nesses livros. Novamente, nós estamos aqui reiterando que os ensinamentos não foram criados por Kardec, mas ele apenas pegou o que já existia, compilou, organizou e deu ali o seu acréscimo, fazendo comentários, análises, estudos, mostrando tudo aquilo que já estava acontecendo ao seu redor, mas que não tinha ainda uma obra que fosse voltada para explicar tudo aquilo que estava acontecendo, os fenômenos que aconteciam, né, mediúnicos, os fenômenos naturais, que muitos chamam de milagres também. Enfim, toda a questão relacionada à vida na Terra, à vida após a morte, ou seja, a relação do mundo espiritual com o mundo material. O Espiritismo também tem uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essa garantia é a de que sempre prevalecerá o ensinamento da maioria diante daqueles que pensam primeiro em sua promoção pessoal. É exatamente pela maioria que nós vamos saber se aquele determinado ensinamento ele realmente condiz com a verdade ou não. E essa maioria é como a gente falou, não a opinião das pessoas, mas a maioria das comunicações que surgem através dos médiuns vindos dos espíritos superiores. Obviamente que, nesse contexto, espíritos mal intencionados, né, levianos, enganadores, mistificadores, toda horda de espíritos inferiores pode se aproveitar da inocência das pessoas, da falta de informação, para entrar ali e tentar ganhar terreno, espalhando as suas mentiras, se passando também por personalidades que têm a sua moralidade inquestionável, passar ali as suas ideias distorcidas, errôneas, enganosas, mas esse controle universal que a gente está comentando aqui traz essa segurança. E o terceiro aspecto é a multiplicidade de fontes e a propagação rápida. A ausência de um único intérprete exclusivo facilita a rápida disseminação dos ensinamentos espíritas. Como a gente já disse antes, as comunicações surgem de diversos pontos. Então, isso faz com que os ensinamentos se disseminem com muita rapidez. Como os ensinamentos são transmitidos por espíritos que não pertencem a uma nação, cultura ou classe social específica, a doutrina alcança uma posição de neutralidade que é essencial para promover a fraternidade universal. Então, veja que o intuito dos espíritos superiores é alcançar essa fraternidade universal, mostrando que todos os seres humanos estão sendo chamados para a prática da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade e todas as outras virtudes que foram ensinadas pelo Mestre Jesus. Era preciso que o Espiritismo se mantivesse neutro para que pudesse conclamar todos os seres humanos à fraternidade. Se ele não tivesse se colocado sobre esse terreno neutro, teria alimentado as desavenças em vez de apaziguá-las. No nosso mundo nós temos muitas religiões, muitas doutrinas, muitas seitas religiosas e nenhuma delas até hoje foi capaz de criar esse ambiente de neutralidade e de fraternidade universal. Muito ao contrário. Na grande maioria delas, nós encontramos
uma postura de separatismo, ou seja, de isolamento. Só quem se salva é a pessoa que está dentro daquela doutrina, as outras não. E quem não aderir a essa religião X não poderá ser salva. Então, nós temos, diferentemente no Espiritismo, essa postura neutra que visa chamar toda a humanidade à execução dos ensinamentos do Mestre Jesus, trazendo então o tão esperado reino de Deus para o nosso planeta. Quarto aspecto é a concordância universal, como garantia de autenticidade. O consenso entre os espíritos é a principal proteção contra erros. Embora existam espíritos que, devido ao seu nível de evolução, possam ter limitações em seu conhecimento, o consenso entre as comunicações recebidas em diferentes locais é a principal garantia de autenticidade. As revelações isoladas ou contraditórias são rejeitadas até que sejam confirmadas pelo aquele critério que a gente já comentou. As revelações feitas por espíritos devem passar pelo crivo da razão e serem comparadas com outras comunicações para se verificar a veracidade. Ensinos que contrariam o bom senso ou são isolados não devem ser aceitos como verdadeiros até que sejam confirmados por uma ampla maioria. Também sabemos que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e que se apresentam com nomes conhecidos para que suas ideias fantasiosas sejam aceitas. Todas as revelações que não trazem um ensinamento exclusivamente moral têm sempre um caráter individual, sem garantia de autenticidade e, portanto, devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente, como verdades absolutas. Quinto aspecto é a prudência nas revelações e desenvolvimento da doutrina. Os espíritos superiores revelam novas verdades quando a humanidade está pronta para recebê-las. A prudência dos espíritos superiores, que só revelam novas verdades quando a humanidade está pronta para compreendê-las, assegura que a doutrina espírita se desenvolva de maneira sólida e segura. Portanto, é inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para que as coisas aconteçam. Os espíritos verdadeiramente sérios ignoram esse apelo, enquanto que os espíritos levianos, por não terem nenhum compromisso com a verdade, se dispõem a tudo responder. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Novos ensinamentos devem ser aceitos com cautela e confirmados antes de serem divulgados. As comunicações devem ser analisadas com cautela, especialmente as que tratam das questões não elucidadas. Essas revelações só devem ser aceitas como informações preliminares, aguardando a devida confirmação. O primeiro exame a que deve ser submetido tudo o que vem dos espíritos é sem dúvida o da razão. Assim, toda teoria que contraria o bom senso, a lógica e os conhecimentos já adquiridos deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o seu autor. O sexto aspecto, gente, é a garantia de coesão e expansão da doutrina espírita. A garantia que o espiritismo permanecerá coeso e livre de distorções futuras reside no controle universal dos espíritos. Esse controle evita que teorias isoladas prevaleçam e assegura que o espiritismo continue a se expandir com uma base inabalável, guiada pelos espíritos superiores. A opinião universal dos espíritos é o verdadeiro juiz da doutrina, formada pelas convergências das comunicações recebidas por inúmeros médiuns,
constituindo o verdadeiro juiz, sendo superior a qualquer opinião individual. Então não vai ser a opinião de um médium, de um palestrante, de uma personalidade que vai determinar o que é verdadeiro, o que é falso dentro do Espiritismo, mas sim o critério supremo, como diz Kardec aqui, o juiz da doutrina, que é o controle universal dos espíritos. É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, diz Kardec, que todas as oposições e todas as pretensões de supremacia individual serão desfeitas. Porque esse tribunal desconhece os círculos sociais interesseiros, as rivalidades invejosas, as seitas e as vaidades patrióticas. Uma observação aqui é o tribunal de sabedoria que Kardec falou lá no slide anterior. Kardec referia-se a todos os espíritos de ordem superior que vieram dar sua contribuição no sentido de revelar e divulgar a doutrina espírita. O sétimo aspecto é a transcendência da doutrina espírita. A doutrina espírita está enraizada numa verdade que transcende as transformações do nosso mundo. Portanto, a doutrina espírita não teme as transformações que estão ocorrendo no nosso planeta, pois está enraizada numa verdade universal que transcende todas as limitações humanas. Acrescenta o mestre Kardec que, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do nosso planeta, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos ou o mundo dos espíritos, já que o mundo dos espíritos, segundo o próprio livro dos espíritos, é um mundo que existia antes mesmo da formação da Terra, que continua a existir e que vai continuar a existir mesmo que o planeta Terra venha a ser destruído completamente. Como eu já tinha falado para vocês lá no começo do vídeo, a união dos espíritas e a promoção da fraternidade entre todos os homens, não importando de qual religião, credo, raça, enfim, posição social, são objetivos centrais da doutrina espírita. A união será estabelecida com os espíritos se comunicando por toda a Terra, sobre as ordens de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força e a sua autoridade, pois Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não colocou a responsabilidade sobre a cabeça frágil de um único homem. Então veja que é o próprio Kardec que está aqui dizendo para a gente, olha, eu não sou o centro da doutrina espírita, a doutrina espírita não parte de mim, mas que ele certamente é reconhecido como um grande trabalhador, um grande servo de Jesus, que fez esse maravilhoso trabalho, essa maravilhosa obra de compilar todo esse arcabouço de conhecimentos que estavam dispersos no mundo inteiro, como ele mesmo diz, recebeu comunicações de 1000 centros espíritas e trouxe tudo isso à tona para que as pessoas pudessem estudar, conhecer, analisar por si mesmos e tirar suas próprias conclusões. Ele mesmo diz que ele não é o dono da verdade. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sino das notificações para receber os próximos episódios. Muito obrigado pela sua atenção e que o nosso Mestre Jesus nos fortaleça sempre na prática do amor, do perdão, da caridade, para que possamos todos evoluir individualmente e ajudar também no progresso do nosso planeta. Muita paz a todos.